Muito bem, então, pessoal, hoje eu gostaria de gravar um pequeno vídeo, uma pequena reflexão, uma séria reflexão sobre o problema das pessoas que estão sempre paradas na fé. Pessoas que facilmente, por qualquer razão ou por algum motivo qualquer, acabam parando e sempre estão dependentes de que outras pessoas fiquem correndo atrás, fiquem insistindo, fiquem convidando e fiquem chamando. Qual que é o perigo desse tipo de comportamento? E por que as pessoas não podem achar ou acreditar que por elas serem tão especiais, pelas suas almas serem tão valiosas, Deus vai insistir tanto ao ponto de salvá-las, que sempre terá uma nova chance e que, no final das contas, depois de tanto cai e levanta, eles serão finalmente salvos. Portanto, viver nesse tipo de condição não é tão problemático ou tão perigoso. Então nós vamos falar exatamente sobre isso nesse curto vídeo que eu quero gravar para vocês. E para ilustrar, eu vou usar um texto bíblico de João capítulo 6 e versículo, vamos pegar o 61 em diante, diz assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam. Vamos ler o 60 em diante. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, os discursos, a mensagem de Cristo, disseram: este é um discurso duro, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele disse-lhes: isto vos ofende? O que seria, se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo são Espírito e elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam, e quem o deveria trair. E ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Versículo 66. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então vamos lá, esse texto ele é um tanto quanto conhecido pela igreja, não se vê muitas pregações sobre isso, mas a gente ouve de vez em quando citações desse texto. Vamos lá, primeiro nós temos um problema, uma causa. Um problema e uma causa. Qual que é o problema? As pessoas pararam de seguir Jesus. Em um determinado momento do seu ministério, muitos dos discípulos, tá? Muitos dos seus discípulos, não são alguns poucos, muitos dos seus discípulos pararam de segui-lo. Este é o problema. Qual a causa? A dureza do discurso. Eles pararam de seguir porque o discurso estava sendo duro demais. Claro que existe um contexto teológico, né, de por que eles se sentiram tão ofendidos, por que foi tão pesado o discurso de Cristo. E Cristo deliberadamente fez porque quis fazer. Ele falou o que quis falar, né, porque ele sabia do resultado. Então as pessoas deixaram de segui-lo. Então, com base nesse problema e a causa do problema, veio ao conhecimento de Cristo esse fato, que os discípulos estavam retrocedendo, eles estavam parando de segui-lo. E aí, qual que é a reação de Jesus em relação a isso? Jesus disse: olha, pelo amor de Deus, nós não podemos perdê-los. Vamos, corram atrás deles. Voltem atrás deles pelo caminho e insistam para que eles venham. Insistam para que eles retornem, porque eles são muito importantes, porque eles são valiosos. Vão atrás deles, pelo amor de Deus. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus simplesmente olhou para os seus discípulos que ainda o estavam seguindo e disse: olha, vocês não querem ir também? Em primeiro momento, as pessoas podem dizer que Jesus talvez possa ter feito pouco caso daqueles que retrocederam. Na verdade, não é isso. Quem fez pouco caso foram as pessoas que retrocederam. Porque quando eles retrocederam, eles literalmente demonstraram que aquilo que Jesus era e aquilo que ele representava não significava nada para eles.
por causa da dureza do seu discurso. Porque quando vemos a resposta de Pedro, aqui está a síntese da coisa. Porque quando Pedro vai responder o porquê que ele não quer fazer como os outros e retroceder, ele diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, na resposta de Pedro está o porquê de Cristo não mandar eles correr atrás dos outros discípulos, não insistir para que buscassem eles de volta. Porque Pedro mostrou que tinha motivos suficientes para continuar seguindo a Jesus, independentemente do discurso, independentemente do quão duro era o discurso, as palavras de Cristo. Estas eram as palavras de vida eterna. Então, enquanto uns escolhiam sofrer, recalcitrando contra a palavra que era falada por Cristo, outros deixaram esta palavra moer os seus corações, quebrar o seu orgulho, quebrar as suas convicções passadas do judaísmo, porque aquilo ali era o que lhes dava a salvação e a vida eterna. E aí ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como poderíamos cogitar, considerar a possibilidade de não te seguir, Senhor? Então, olha só, aqui nós temos dois grupos de pessoas. O grupo daqueles que desprezam o valor daquilo que Deus, Cristo e a salvação representam, e aqueles que valorizam e reconhecem o valor disso. E é por isso que, nesse contexto, Jesus não vai atrás. Por quê? Porque Jesus sabe quem ele é. Jesus sabe qual que é a importância. Jesus sabe que ele, como sendo Deus, despiu-se da sua glória para morrer por pessoas que não mereciam, que não tinham nada a oferecer. Então, se essas pessoas, que ele morreu por elas, não conseguirem reconhecer o valor disso, essas pessoas já estão inexoravelmente perdidas. É por isso que João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí vai dizer: quem crê nele não vai perecer, tem a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado. Por que que já está condenado? Porque não creu no unigênito do Pai. Porque desprezou o sacrifício, desprezou tudo que a salvação representa. Então essa pessoa, ela é responsável por esse desprezo. Ela é responsável por tratar toda a valiosidade dessa entrega, dessa salvação, da revelação disso, como algo desimportante, algo fútil, algo banal, algo que pode ser desprezado, rejeitado, algo que qualquer dor pessoal é suficiente para ser maior, né? Qualquer decepção pessoal é suficiente para ser maior. Qualquer desilusão pessoal é suficiente para ser maior e ser motivo de não mais ir, não querer mais, não frequentar mais, não participar mais, não fazer mais. Então há uma responsabilidade diante disso. E quando nós vemos outros textos das Escrituras, por exemplo, as bodas do filho do rei, que texto maravilhoso, né? Então, havia uma grande ceia que estava sendo preparada, sendo organizada. E o Senhor, ele vai mandar os seus servos chamar os convidados, entregar os convites dos convidados. E a Bíblia vai dizer que eles foram entregar para pessoas determinadas. Os convites eram direcionados para pessoas determinadas. Só que essas pessoas, ao receber o convite, desprezaram o convite e falaram: olha, eu comprei um terreno, tenho que avaliá-lo. Eu comprei uma junta de bois ali, eu tenho que testá-los. Eu sou jovem, eu estou casando agora, eu tenho, né, que casar, tenho que me envolver com esses afazeres, né? Portanto, eu não vou participar, não vou poder ir. Deram desculpas esfarrapadas para não estarem na ceia. Quando esses servos retornaram, o que o Senhor disse para os seus servos? Ele disse assim: olha, não, volta lá. Não, volta lá e diz, olha, diz o que vai ter na ceia, fala para eles que eu estou preparando isso, vai ter essa atração, vai ter essa comida, as atrações vão ser essas, então mostra que isso é importante, mostra que isso é valioso, mostra que vai ser gloriosa essa festa, convence eles a entrar, vai lá novamente. Não, o Senhor diz assim: olha, quer saber de uma coisa? Os convidados não eram dignos.
Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão para os valados, vocês vão para a beira do caminho, peguem as pessoas que estão em condições miseráveis e traga eles para a festa. Esses sim, vocês forçam eles a entrar, para que eles venham, para que a minha festa esteja cheia. Agora os outros convidados, indignos, deixe eles para lá. É isso que o texto está dizendo. Esta é a interpretação do texto. Então olha que interessante nós entendermos que a salvação é algo valioso, é algo precioso. O que Cristo fez por nós é algo precioso, é algo valioso. Não existe possibilidade de salvação fora de Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Portanto, para nós, existe uma responsabilidade diante disso. A resposta que nós damos a isso é de responsabilidade totalmente nossa. Portanto, as pessoas que ficam sempre nessa falta de interesse, falta de vontade, nessa facilidade para se entristecer a ponto de não querer mais ir, não querer mais participar, não querer mais fazer, essas pessoas serão responsabilizadas por isso. E outro detalhe, a longanimidade de Deus, ela não é infinita. Deus é longânimo, ele de fato não quer que ninguém se perca, e de fato ele manda os seus servos, manda os pregadores, ele manda as pessoas, manda as pessoas que estão orando pelos aqueles que não vão mais, aqueles que pararam, tem pessoas orando, tem pessoas jejuando por elas, tem pessoas convidando, tem pessoas insistindo, só que isso vai acabar. Isso vai chegar a um ponto que não terá mais, porque a salvação é apenas uma porta que nos está aberta por um determinado período de tempo. E um momento ou outro ela vai se fechar, seja pelo arrebatamento da igreja, seja pela morte do indivíduo. Então, quando Deus fechar a porta, seja pela circunstância que for, ninguém mais vai abrir e ninguém vai mais conseguir salvar essa pessoa. Então é isso que está diante de nós, esta é a proposta do Evangelho. Arrependei-vos e segui, né? Tome a sua cruz, abandone o pecado, abandone o mundo, mude, seja transformado pela palavra. Agora, permaneçam. Por isso que Jesus disse, olha, se vocês permanecerem, se vocês fazerem, Paulo vai dizer várias vezes, se é que vocês não creram em vão, se é que o Espírito Santo de fato está em vocês, se é que vocês realmente nasceram de novo, porque se não aconteceu, a responsabilidade é de vocês. Né? Paulo vai dizer, Paulo não, mas o escritor aos Hebreus, e alguns cogitam que seja Paulo, talvez não, eu não tenho essa certeza, mas o escritor aos Hebreus vai dizer, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição da alma. Nós somos daqueles que permanecem. Então, nós permanecemos por quê? Por causa da nossa convicção interna, por causa da nossa determinação, independente das circunstâncias, independente das promessas, independente do que for, nós permanecemos por quê? Porque nós entendemos o valor da salvação. Nós entendemos o valor, a preciosidade, por isso a parábola, né, da joia ou do tesouro, que o camarada quando encontra aquilo ali, ele abandona tudo, ele vende tudo, ele se desfaz de tudo, porque aquilo é muito precioso, ele precisa disso, ele precisa ter nas suas mãos, ele precisa ter aquilo no seu domínio, e nada pode fazer com que ele perca isto. Só que as pessoas hoje em dia foram condicionadas, né, a uma fragilidade absurda de que qualquer coisa é motivo de não querer mais ir, não querer mais frequentar, não querer mais participar. E aí eles acreditam que porque a alma deles é importante, né, Deus vai ter misericórdia, que mesmo eles, né, nessa rebeldia, nessa obstinação de não querer, nesse desprezo deliberado por tudo que representa a salvação, Deus vai mesmo assim salvá-los em uma determinada hora, em algum momento crítico, Deus vai dar mais uma oportunidade e eles serão salvos no final. Quem disse isso? Aonde existe essa garantia? Não existe essa garantia. Tá? É papel da igreja ir atrás dos que estão fracos? Sim. É papel da igreja ir atrás daqueles que estão parados? Sim. Mas entendam, independentemente da igreja fazer ou não, isso não pode ser usado como justificativa. Ninguém vai poder chegar no céu na hora da condenação, do juízo do grande trono branco e dizer, Senhor, eu só não fui porque não foram atrás de mim o suficiente.
Senhor, eu só não voltei porque não foram atrás de mim o suficiente, não insistiram o suficiente, não me buscaram o suficiente. Pouco importa, essa pessoa estará condenada. Por quê? Porque o valor do evangelho, o valor da salvação, o valor de tudo aquilo que a salvação representa é motivo mais do que suficiente para você ficar firme, para você continuar, para você persistir, independentemente se tiver alguém te levando, te ajudando, te apoiando, buscando, orando por ti, né, ombreando contigo, independentemente disso. Claro que é função da igreja, claro que nós temos que fazer isso, mas tome muito cuidado para não depender disso. Tome muito cuidado para não ficar aquele crente que realmente precisa ser arrastado pelos outros, porque não consegue levantar e caminhar sozinho. Ele vive pela convicção dos outros. Ele permanece pela certeza e convicção dos outros. A fé não é a fé dele, é a fé dos outros. A convicção não é a convicção dele, é a convicção dos outros. O amor por Deus não é o amor dele, é o amor dos outros. Porque eu amo, então eu te arrasto junto. Porque eu quero, então eu te arrasto junto. Porque eu sei que é importante a tua salvação, então eu te arrasto junto. Isso não acontece, não vai acontecer. Ou você se converte verdadeiramente, entende o valor da salvação, ou você vai se perder. No final das contas, você vai se perder. E não importa o quão preciosa seja a sua alma, Deus não quer que ninguém se perca, mas as pessoas deliberadamente se afastam, as pessoas deliberadamente abandonam, as pessoas deliberadamente entram em processo de apostasia, e o final desse processo é a condenação eterna. É assim que vai acontecer, e é assim que acontece, e é assim que tem acontecido durante toda a história. Não é o caso de Deus que se afasta das pessoas, é Deus se aproximando das pessoas e as pessoas se afastando de Deus, porque não reconhecem, não dão valor, não valorizam tudo que Deus e a salvação representa. Portanto, tome muito cuidado, tome muito cuidado. Se você está na condição de abandono, de estar parado, estar enrolado, estar enredado por um monte de problema por causa da sua vida pessoal, não importa. Independentemente dos problemas, das circunstâncias, corra para Cristo e fique nele. Corra para Cristo, volte para a igreja, volte para o primeiro amor, porque se você não fazer isso, vai chegar um momento em que não vai ter mais chance de fazer. Vai chegar um momento que não vai ter mais outra oportunidade e acabou a história, meu querido. Não tem ninguém aqui brincando de salvação. É isso que é. A salvação é um Deus que veio à Terra, formou-se, tomou a forma de homem, morreu pelos pecadores, e os pecadores que não reconhecem isso estão indo e continuarão indo para o inferno. E se você não criar jeito, não ter uma postura de cristão, você vai também. No final das contas é isso. Né? No final das contas é exatamente isso. Você desvalorizou, você rejeitou, você fez pouco caso. Independentemente da reação das outras pessoas, se alguém foi atrás ou não foi, se alguém insistiu ou não insistiu, se alguém correu atrás de você ou não correu, você não poderá usar isso como desculpa. No final das contas, você será responsabilizado por o que você fez diante da salvação. Como negligenciaríamos uma tão grande salvação, como Paulo disse? Mas as pessoas negligenciam, as pessoas rejeitam, as pessoas não atentam, né, para uma tão grande salvação. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, de modo que um morreu por todos, logo todos morreram. E aqueles que vivem não vivem mais para si mesmo, mas vivem na fé daquele que morreu e ressuscitou dos mortos, que é Cristo. Então, essa é a ênfase da coisa. Você fica pelo que ele fez, pelo que ele é, pelo que ele representa. E isso é razão, isso é importante, isso é motivo para você permanecer. Agora, se deliberadamente você abandona, você será responsabilizado por isso. Ponto final. Até mais, pessoal.